pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos de novo aqui para mais um vídeo aqui do canal. Como vocês estão? Então, como eu prometi, né, trouxe aqui que eu fiz recentemente 4 estilos. E aí eu decidi tentar fazer, é a minha primeira vez que eu estou fazendo, tá, pessoal? E aí tem uns que deu certo, tem outros que não deu tão certo, mas fizemos. Tá bom? E aí eu vou começar então pelo lado original. Eu decidi fazer original, raio-x, pixel e drip. E eu comecei pelo lado original. Aí de como eu faria, né? Seria um desenho como se estivesse pintando normalmente o Bobbie Goods. E aí eu comecei aí fazendo o lado original, como eu falei pra vocês. E aí eu vou mostrar pra vocês todas as cores que eu tô usando, o material. Sempre, como sempre, desde o primeiro vídeo aqui do canal, deixando a tampinha do marcador que eu tô usando aí do ladinho, pra vocês verem. E relembrando que eu tenho, né, os kits que eu tenho é de canetas à base de álcool, acrílicas, lápis de cor, caneta branca, enfim, caneta fine line, de alguns tons coloridos, os tons principais que eu mais uso, que é marrom e preto. E aí as canetas, os kits que eu tenho, né, as marcas é a Cherhui, o Cherhui, não sei exatamente como pronuncia, eu nunca sei exatamente como pronuncia essa marca. E aí eu tenho as canetas acrílicas, que eu achei que era Acrylic, uma marca, mas é uma outra marca aqui, que é um nome também bem complicado, depois eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E aí as canetas de cores que eu tenho um kit da Fábrica Castell, tenho um kit da Acrylex, e é esses dois kits que eu tenho, isso, tá bom? E aí eu tenho um kit da Multicolor também, que é o kit de tons de pele. Depois eu posso mostrar pra vocês aqui em outro vídeo, né, os kits que eu tenho, o material que eu tenho, tá bom? E aí, como vocês podem ver, alguns tons coloridos que eu tô escolhendo agora aí, né, voltando pro desenho, mostrando um pouquinho, né, explicando mais um pouco do desenho que eu decidi fazer. E aí eu tô tentando fazer, né, umas rosquinhas coloridas aí, tentativa de fazer cada rosquinha de uma cor. Tentei dar uma esfumada na cor, usei a caneta 0. Também, ó lá, caneta 0, vou mostrar pra vocês. Que ela é justamente pra isso, pra ajudar você a esfumar dois tons diferentes, duas cores. As canetas fine line aí, pessoal, como eu falei pra vocês que eu tenho esse kit. Pessoal, esse kit, ele é bom, assim, ele é razoavelmente bom. Não é o melhor kit, ele é um kit mais baratinho. Então, não tem aquela qualidade excepcional, mas você consegue usar. Algumas cores vieram falhando, mas boa parte dela, eu comprei um kit de 24, se eu não me engano. Você consegue usar. E aí eu tô usando elas nesse momento aí do desenho aqui, né? 4 estilos pra fazer aqueles granuladozinhos, sabe? Que a pessoa coloca na rosquinha. Pra fazer o efeito granulado. Tá bom? Eu escolhi cores próximas aos tons que eu já tinha escolhido pra pintar a rosquinha. Aí, eu vou mostrar pra vocês o kit aí do lado que eu tenho. Até que tem bastante, né? Mas, como eu falei pra vocês, nem todas funcionam tão bem assim, não tem tanta pigmentação. Se eu não me engano, a minha preta veio falhando já, desde que o kit chegou. Foi a única que veio praticamente falhando, quase não sai tinta. Mas como eu já tinha uma preta, então eu não me importei tanto. As outras pegam, assim, tem até uma boa pigmentação, né? Mas como eu falei pra vocês, não é tão boa assim. Aí eu tô usando um pouquinho aí da caneta em gel branca, pra dar uma esfumada aí, pra como se fosse... pra parecer que é açúcar. Que é aquele açúcar de confeiteiro, né? Que ele é bem fininho. Vai parecer que tá jogado por cima da rosquinha. E aí eu vou seguir mais ou menos o que eu acho que vai ficar bom aí, né? Pintando esses pãozinhos doces aí, como se fosse de chocolate e tal. Mais ou menos como eu acho que poderia ser, né? Que tá na vitrine. Porque como é uma loja de donuts, então eu quis deixar assim essa parte bem com cara de doce mesmo. Espero que tenha ficado parecido. E aí, esses do ladinho aqui, pessoal, eu imaginei pão de queijo. Eu sei que é uma loja de mais de doce, mas essas bolinhas aqui que eu tô pintando agora, eu imaginei mais como se fosse uma bolinha de queijo. Então, eu pintei uma com uma cor próxima. Tá? E foi a primeira coisa que eu imaginei. Eu sei que bolinha de queijo é salgado, mas eu imaginei isso. Então, foi isso aí mesmo. Eu tô passando um pouquinho de caneta acrílica, de um tom parecido que eu usei. Da caneta em gel. Da caneta em gel não, desculpa, da caneta à base de álcool. E aí, como vocês sabem, né, o vídeo ele fica um pouquinho acelerado, porque esse vídeo foi, ó, eu achei
que não ia ser, mas ele foi um dos mais demorados. Eu achei que tinha sido os outros que eu tinha feito. Eu fiz vários outros vídeos aqui que demoraram bastante para ser feitos, como o efeito balde de tinta e o especial do Doctor Who. Foram 2 vídeos que demoraram bastante, mas esse aqui, 4 estilos, foi o que mais demorou. Ao todo, ficou 2 horas de vídeo. Mas como a gente faz edição, tudo bonitinho, e aí ele fica bem menor, né? Ele vai ficar, acho que uns 30 minutos só aqui. Depois que eu postar tudo bonitinho no YouTube pra vocês assistirem, 30 minutinhos, bem diferente, né? De 2 horas. A edição, o poder da edição. E isso ajuda bastante a gente, porque a gente consegue, né, narrar, no caso, como eu uso, né, narração bastante ainda. Não estou fazendo vídeos já falando com áudio original, já durante toda a pintura, né, ou enfim, durante todo o trabalho falando, porque eu acho que acaba levando mais tempo, eu gasto mais tempo do que se eu só ir pintando e depois só na hora da edição narrar. Mas eu ainda quero fazer vídeos assim, né? Não vou deixar todos os vídeos do canal assim só narrados, tá bom? Mas por enquanto tá sendo dessa forma. E aí vocês podem ver que eu também usei uma caneta fine line marrom para deixar esse efeito meio como se fosse de madeira. Não dá pra ver muito aí no vídeo, mas eu fiz esse efeitozinho do lado, das laterais aí, né? Dessa... não é prateleira, mas esse balcão aí, né? Que é o balcão da loja. E aí, usando os tons de cinza pra fazer essa parte de dentro aí, onde tá os doces, as comidinhas, pra parecer que é uma bandeja. E eu decidi escolher esse tom de cinza bem clarinho. Aí eu fiz algumas sombras com um tom de cinza mais escuro e eu acabei manchando o desenho. E falando em manchar, pessoal, vocês podem ver que esse desenho tá todo manchado, né? Eu iniciei até, acho que mostrando aí, apontando com o dedo, que ele tá com as bordas, todas as bordas de todo o quadrado do desenho, todo manchado de verde. Porque meu desenho anterior foi o desenho efeito lousa. E aí eu esqueci de colocar a folha de proteção quando eu fui desenhar e acabou manchando essa folha aí. Por isso que eu decidi fazer esse estilo, né? Esse que eu tô fazendo agora, 4 estilos. Pra ver se as cores que eu usasse... umas cores mais escuras, ele tampasse, né, esse manchado que eu deixei. E aí foi um dos motivos de ter escolhido fazer 4 estilos. Eu também já queria fazer há um bom tempo, para poder treinar também, que é a minha primeira vez. E treinar também outras formas diferentes de fazer desenho, enfim, não fazer sempre a mesma coisa. E aí eu escolhi isso. E aí eu vou tentar ver se eu consigo cobrir esse manchado que eu fiz, né? Acabei manchando todo esse desenho aí de baixo. Mas no final vocês vão ver que eu vou conseguir. Eu vou usar bastante caneta acrílica também. E as canetas à base de álcool, mesmo sendo à base de álcool, elas não cobrem. Se você usar um tom bem escuro, ela acaba dando uma cobrida assim, que você consegue, né, até salvar, pra quem não tem caneta acrílica, no caso. Mas você tem que usar cores escuras. E aí vocês podem ver que eu acabei decidindo usar cores mais escuras nesse desenho. Porque é um desenho de uma loja de... fofinha, né, de doce, de não sei o que, tudo muito fofinho. Podia ser tons mais claros, mais sóbrios, tons mais fofinhos, mas aí eu tive que decidir usar cores mais escuras para poder cobrir a mancha e também harmonizar com tudo, né, deixar tudo harmônico, né, todo o desenho, porque são 4 estilos diferentes, então eu vou fazer 4, né, diferentes aí, né, como eu dividi a folha, vocês podem ver que eu dividi a folha certinho, em 4 partes, aí você usa uma régua, um lápis e divide aí, e aí eu tô usando a caneta acrílica agora, pessoal, vocês podem ver, pra fazer umas flores, fazer uns efeitos aí, como se fosse feito na parede, como se fossem umas florezinhas penduradas, e aí, não exatamente na parede, mas como se fosse um jarrinho de florzinha pendurada, na verdade foi estratégico pra poder cobrir, como eu falei pra vocês, a mancha que eu deixei do desenho anterior, né? Aí tentei fazer e aí começou a dar errado aí comecei a ficar brava. E aí tentei consertar e eu tentei deixar secar, porque caneta acrílica demora pra secar. Ela suja muito, assim, a parte ruim da caneta acrílica é essa, que ela solta muita tinta, suja muito e se você não deixar secar, ela mistura com uma cor com a outra e faz uma bagunça. Então tem que fazer e esperar deixar secar, caso você queira fazer outra camada ou outra coisa por cima.
Aí tive que esperar deixar secar pra poder ir consertando. Aí depois fica até razoavelmente bonitinho as flores, mas não ficou do jeito que eu queria. Tô fazendo aí no chapéu, né, uns efeitozinhos com a caneta acrílica. Tô usando essa caneta em gel, dourada, pra fazer um efeito aí nessas caixas aí, que são em cima do balcão. Aí eu tenho algumas canetas em gel também, pessoal. Tem uma caneta dourada, tem uma prata, tenho a branca, que é a tradicional, que a gente mais usa. E aí eu tenho uma verde, uma azul, uma amarela e uma laranja. Todas de gel, de glitter. Todas essas são só a branca que não, mas as outras que eu mencionei aqui são todas de gel com glitter. Aí eu tô tentando fazer um efeito aí nessa parte do caixa, né, onde você paga as coisas. Não vai aparecer muito não, porque acabou ficando da mesma cor, né? Eu pintei essa parte aí de cinza e depois eu fui vindo com a caneta prata pra tentar fazer alguns efeitos aí brilhosos, pra parecer que é alguma luz, algum efeito, né, de quando o caixa abre pra você pagar. No finalzinho do vídeo, pessoal, eu vou tentar aproximar pra vocês com a câmera, pra vocês poderem ver né, alguns detalhezinhos, enfim. De todo o desenho, no caso, quando ele tiver todo o desenho, todo completo. Eu tentei fazer efeito de luz aí, pessoal, com essa caneta acrílica amarela. Saindo aí da nossa luminária do teto, da lojinha. Aí esses risquinhos que eu tô fazendo, pessoal, é efeito de luz, tá? Como se a luz estivesse batendo assim, e estivesse iluminando essas partes aí que eu escolhi. Não fiz em tudo, porque é só mais onde os objetos estão mais próximos, né? Debaixo da luz. Olha lá, pessoal, eu voltando lá pra nossas flores que ficaram feias. Tentando consertar e aí começou a piorar e... Nossa, eu achei que realmente eu ia acabar deixando pior isso aí. Mas depois eu parei de mexer, né? Foi ficando razoavelmente legal, eu parei de mexer pra não piorar. Essa caneta, pessoal, que eu tô mostrando pra vocês é uma caneta de escrever normal, só que ela tem a ponta bem fininha. Não sei como chama essa ponta. É um kit que eu comprei lá na 25 de março. E aí eu comprei um kit que eu acho que tem 16 canetas dessa bem fininha. Ela é como se fosse de gel, mas sem glitter. E ela tem essa ponta bem fininha. E aí eu escolhi ela pra poder fazer esse lacinho na cabeça do Baby Goods aqui. Da nossa, né, nossa cachorrinha. Porque como ela tem a ponta bem fininha, então você consegue fazer o traço do desenho, quando é um desenho bem pequenininho, mais preciso. Aí eu escolhi, ó, tá vendo que eu tô usando uma outra caneta também desse kit que eu tô falando. Dessas pontas bem fininhas. Essa aí, ó, a caneta de gel que eu falei pra vocês que eu também tenho. Só que essa não é dourada, essa é a laranja, tá? Ela parece ser dourada, mas ela é laranja. Essa é a amarela. Também da Cis. Essas 3 canetas que eu tenho, a amarela, a laranja e a branca, todas são da marca da Cis. As outras eu não sei que marca que é, eu não lembro agora. Que marca que é as outras em gel que eu tenho. Porque faz tempo que eu tenho elas, eu acho que até apagou. Na parte do corpinho assim da caneta, vem escrito a marca, né? Mas já faz tanto tempo que eu tenho elas que eu acho que até sumiu. Aí agora fazendo finalização com a caneta em gel branca. Essa aí eu tô finalizando, que é a parte original. A caneta também dessa ponta bem fina, a caneta rosa. E aí, desculpa, pessoal, deu uma tosse agora bem no meio da gravação. E aí, ó, as canetas que eu usei, né, aquelas canetas da ponta fininha. Depois eu posso até mostrar pra vocês em outro vídeo com mais detalhes como é que são essas canetas. E agora, pessoal, tentando fazer o lado raio-x. Eu admito que esse aí eu comecei a fazer e achei que eu tava imaginando uma coisa e ficou outra. E acabei não gostando muito dessa parte, mas como eu já tinha iniciado, eu não podia parar pela metade, né? Eu já tinha pintado todo o fundo de escuro, que é essa a intenção. E depois você vai vir no destaque nos pontos onde o raio-x pega.
E como só tinha a metade do nosso Bobbie Goods aqui, da nossa cachorrinha, na verdade, né? E aí eu decidi fazer nas outros elementos também da cafeteria, da loja de donuts, na verdade. E aí vocês vão ver como vai ficar. Não achei que ficou muito parecido com raio-x, não, mas foi uma tentativa legal de tentar fazer, foi a primeira vez. A parte original eu já faço muito, né? Então foi mais fácil. Mas esses outros aí que... Ó, pessoal, só um minutinho antes de eu terminar de concluir. Você viu que deu uma estourada na luz aí. Eu não sei o que aconteceu. Eu apaguei, troquei a intensidade da luz, da minha highlight. Enfim, tentei fazer tudo aí. Não sei o que foi esse estourar de luz aí que deu nesse momento aí. Ela vai voltar ao normal depois. Tentei apagar a luz, deixar só as luzes acesas aí de onde eu tava. Enfim, tentei fazer várias coisas. Vocês vão ver até que um momento aí que vai ficar meio escuro. O ambiente ao meu redor... Olha lá, tá vendo que tá meio escuro? Mas eu tentei acender, tentei apagar. Eu não sei o que foi, pessoal. Estourou a luz, eu não sei o que foi. Aí depois eu tento voltar aí pra ver se fica normal. Acho que agora ficou bem melhor, né? Enfim, voltando ao que eu tava explicando aqui. Essa parte do raio-x, pessoal, raio-x, pixel e a parte de drip que eu vou fazer é a primeira vez que eu estou fazendo. A parte original não, a parte original eu já faço muito e eu tô acostumada. Mas esses outros estilos aí é a primeira vez que eu tô fazendo. Então, assim, até que ficou legal, né, pra primeira tentativa. Mas aí vocês vão ver como eu fui tentando fazer. Eu peguei essa caneta acrílica aí, pessoal, que ela parece ser branca, mas ela não é. Ela é um tom de bege bem clarinho. Ela é quase um branco, mas não chega a ser branco. Para tentar fazer esse bem no meinho dos elementos, para parecer como se fosse do raio-x mesmo, né? Que quando a gente tira raio-x, fica só o contorno, né? Como se fosse da nossa parte dos ossos e fica mostrando por dentro. E aí eu tentei fazer mais ou menos aí. E ficou assim. E foi uma das partes mais rápidas, né, que eu fiz. Não demorou tanto, essa parte do estilo raio-x. E aí você pode ver que eu já fiz rapidinho, já terminei. E agora eu tô fazendo a parte do pixel. E aí, pessoal, essa parte aí do raio-x, eu usei caneta à base de álcool. Uma só, que é aquele tom bem escuro que vocês viram aí que eu mostrei, que eu sempre tô deixando a tampinha do lado pra mostrar pra vocês qual a cor eu tô usando. E 2 canetas acrílicas, que foram 2 tons claros, a branca e a bege. Então, basicamente, só foram 3 canetas que eu usei pra fazer esse raio-x aí, efeito raio-x, tá bom? E agora, o efeito pixel, vocês podem ver que eu fiz tracinhos na vertical e na horizontal para formar esses quadradinhos bem pequenininhos. Façam quadradinhos bem pequenininhos, tá, pessoal? Porque o efeito pixel é isso, você fazer quadradinhos bem pequenininhos. E aí eu tô demarcando com a caneta Fine Line preta aonde eu vou querer pintar os quadradinhos de preto. E essa técnica de você escolher, né, já os quadradinhos que você quer desenhar, eu aprendi com o canal da Renata Selle, né, que é um dos maiores canais aqui de arte, de desenho. Eu sigo ela há um bom tempo. E aí eu assisti um vídeo dela, ela ensinando a fazer, né, efeito pixel. É claro que a minha primeira tentativa, mesmo vendo o vídeo dela, não ficou tão bom, né? O dela ficou ótimo. O meu ficou mais ou menos. Mas ela que ensina isso aí, você já ir escolhendo, né, os quadradinhos. Todos esses que eu tô pintando, pessoal, aí com a caneta Fine Line, eu tentei pintar com a caneta à base de álcool, mas não deu certo, tá? Tem que ser uma caneta com a ponta bem fininha, porque o quadradinho é muito pequeno. E aí, ela que ensina isso, tá? E aí, como eu falei pra vocês, esses que eu tô pintando com a caneta Fine Line preta foram os quadradinhos que eu escolhi. Depois que eu fiz os quadradinhos com lápis, eu vim marcando com X dentro e depois pintando, tá? E aí, escolhendo esses 2 tons, que foram os mesmos tons que eu usei pra fazer a parte original. E aí, depois que eu fiz, né, todos os quadradinhos pretos que eu escolhi onde eu queria dar esse efeito já, começando com esse efeito pixel, eu fui pintando todo o restante agora, dos móveis, com as mesmas cores que eu já tinha escolhido desde o começo, desde do primeiro, né, lá, do efeito original. Aí, você vai pintando todo o restante das cores que você já pintaria mesmo o seu desenho, tá bom? Aí depois você vai fazendo outros efeitos. E esse, pessoal, pixel, pra mim foi o mais difícil de fazer. E
o que eu menos gostei. Eu achei que o menos que eu ia gostar seria o raio-x, mas não foi. De todos os 4, já vou até falar aqui, esse pixel foi o que eu menos gostei. Porque depois eu percebi que eu fiz uma coisa errada, eu não deixei partes em branco. Eu tentei passar depois a caneta branca, acrílica, mas não deu certo, não ficou bom. Era pra me ter deixado partes em branco normal mesmo, do próprio desenho. Tá? Pra ficar com mais esse efeito de pixel mesmo. Como se os pixels estivessem surgindo ou sumindo. Pra dar esse efeito. Quem é dessa época, né, de videogames, enfim, com a tela com efeito de pixel, sabe do que eu tô falando, tá bom? E aí, ó, aí nessa parte, até essa parte tava ficando bom, ó. Tá vendo como tava já ficando legalzinho? Razoavelmente legal, né? E aí, pessoal, fui pintando, né, normalmente, pessoal, todos os elementos com as mesmas cores, tá? Os únicos que eu não usei as mesmas cores, quer dizer, o único que eu não usei as mesmas cores foi o efeito raio-x, que não tem como usar as mesmas cores, que eu já tinha escolhido para pintar os móveis, os elementos do desenho. Mas pixel e o drip, eu consegui usar as mesmas cores. Aí vocês podem ver que eu fui tentando deixar, né, com esse efeito bem parecido. Com efeito pixel, que é essa a intenção, né? É efeito pixel. E aí as canetas, ó, as mesmas canetas, a Fineline colorida agora pra fazer, né, a parte das rosquinhas. As mesmas coisas que eu usei, vocês podem ver, né, do efeito original. Quando eu tava fazendo o efeito original. Os mesmos que eu tô fazendo também aqui no efeito pixel. E eu achei que ia ser até fácil de fazer, pessoal, esse efeito pixel, mas foi o mais demorado, o mais difícil e o que eu menos gostei, como eu falei. E eu sei que eu fiz algumas coisas erradas, cometi alguns erros, né, que como é a minha primeira vez, então eu cometi alguns erros, enfim, e tô aprendendo ainda, né, e vocês podem ver que depois que eu pintar todo a parte, né, que ficou em branco, né, que é o chão, enfim. Eu vou pintar um pedaço aí desse outro, do gatinho aí, né? Que é um dos nossos personagens, do Bobbie Goods. Depois que eu pintar ele, eu vou tentar fazer uns negócios aí em branco que não ficou legal. Porque a minha intenção também é cobrir a mancha, né? Como vocês sabem, eu tenho que também cobrir essas manchas que ficou do outro desenho. Então, eu tinha que passar uma caneta acrílica, fazer alguma coisa aí, mesmo sendo efeito pixel. Aí, foi aonde eu meio que tentei fazer um negócio aí dessa parte do chão aí de baixo. Aí, ó, quando eu passei a caneta branca. Eu não mostrei passando, mas eu passei, ó lá, caneta acrílica. Essa caneta acrílica que eu tenho, que é branca. Mas não ficou bom não, não gostei. Depois vocês vão ver que eu vou cobrir. Eu vou até tentar deixar aí, ficar olhando pra ver se... Ó, tô falando que ficou mais ou menos, tá vendo? Tô fazendo assim com a mão, que ficou mais ou menos, não ficou tão bom. E eu ia deixar assim, você pode ver até que eu tô fazendo a finalização, né? Tô pintando a borda do desenho. Eu pintei todas as bordas do desenho. E aí, ó, eu escolhi a caneta acrílica pra poder fazer isso aí, ó, outros quadradinhos dos mesmos tons dos móveis. Eu escolhi canetas acrílicas com os tons parecidos. E aí você vê que ainda tá com os quadradinhos brancos, mas quando eu estiver iniciando a fazer o drip, eu tô fazendo o drip agora, vocês podem ver. Eu vou depois voltar e vou cobrir quase no finalzinho. Eu vou cobrir esses quadradinhos brancos que eu deixei aí no efeito pixel. Tá bom, pessoal? Mas por enquanto ficou assim. Ele vai ficar basicamente assim, só vou cobrir esses quadradinhos brancos depois, quase no final. Aí agora, né, voltando agora e já iniciando o efeito drip. O efeito drip ficou muito legal, foi um dos que eu mais gostei. E aí eu fazendo esse efeito aí, pessoal, eu fui pegando algumas partes do desenho e fazendo esse efeito como se estivesse escorrendo mesmo. Que o drip é esse efeito, né? Esse efeito como se estivesse derretendo. É esse efeito como se estivesse todos os objetos derretendo. E aí, como eu não desenhei o Bobbie Goods, o Bobbie Goods já vem pronto, né? As partes que eu deixei como se estivesse derretendo, depois eu vou vir com a caneta acrílica branca e anular os riscos para poder dar o efeito. Olha lá, eu vou pegar a caneta acrílica branca e passando nos riscos brancos aonde eu fiz o contorno do efeito de
como se estivesse derretendo. Ó lá, pra sumir e pra dar maior esse efeito, né? Como se estivesse derretendo mesmo. Ó lá, vou anular, né? Alguns riscos do desenho. Alguns não, né? Só aonde eu fiz o efeito de como se estivesse derretendo. Que é esse efeito drip, né? No caso. Tá bom? Aí eu passei, ó. Passei várias vezes, tá, pessoal? Tive que passar a caneta branca acrílica várias vezes. Não passei só uma vez, não. Aí vim com a caneta Fine Line preta. Agora cobrindo, né? Os traços que eu fiz de efeito de derreter. Olha lá, passando em tudo. Minha intenção depois, pessoal, que eu tava passando a caneta Fine Line preta, era vir com a caneta acrílica e cobrir. Mas eu até tentei fazer isso, vocês vão ver aí, mas não ficou bom. Eu achei que o efeito ia ficar melhor, né? Esse efeito drip. Mas com o risco preto, eu achei que o efeito ficou muito mais visível, ficou muito melhor, visualmente olhando. Aí eu cobri tudo. Cobri não, né? Vim passando, contornando no caso, contornando todos os traços. Tudo que eu fiz aí. Ó, já tava dando efeito, né? Mesmo sem pintar, a gente já conseguia ver o efeito drip aí. Esse efeito drip é muito legal, eu gostei muito dele. E aí contornei tudo, todos os traços que eu tinha desenhado, né? Que é o que eu queria. E aí partiu pra parte da pintura. Como eu falei, aí tô mostrando que eu vou escolher, né, os tons parecidos com os que eu já vinha pintando. Ó, o mesmo com o do balcão que eu pintei a parte original e a parte pixel, é o mesmo tom que eu tô usando pra pintar aqui no efeito drip. E aí vocês podem ver que aonde eu passei a caneta acrílica branca, ficou, quando eu vim passando a caneta à base de álcool, ela ficou com uma mancha, né? Porque a caneta à base de álcool, a tinta, ela não se mistura com a caneta acrílica. Uma não combina com a outra, é como se elas não combinassem. E depois eu vou consertar isso com a caneta acrílica, da mesma cor. Só onde ficou aí essa manchinha da caneta branca, acrílica também. Mas depois eu vou consertar, vocês vão ver que vai ficar bom. Aí vem pintando todo. Essa parte eu comecei com a parte do balcão aí. Aí, se no caso, pessoal, vocês quiserem usar os mesmos tons, assim como eu estou usando, vocês têm que gravar ou separar, né, as canetas que vocês usaram. Porque às vezes quando você usa as mesmas canetas, né, no caso que eu escolhi, fazendo o primeiro parte, que é a original, às vezes você guarda de novo e esquece o tom que você usou, né, a caneta que você usou. Então, eu consegui gravar, né, enfim, na mente quais que eu tinha usado. Porque às vezes a pessoa pensa que é o mesmo tom e pega um tom lá parecido e não é o mesmo tom que você usou. Então, se vocês quiserem usar as mesmas cores, é bom deixar separadinho assim, pra não esquecer qual foi o tom que usou, porque às vezes é tanta caneta, tanta coisa que você acaba esquecendo. Bom, aí ó, as mesmas cores, você pode ver os mesmos tons de cinza, também. Eu tava bem em dúvida, pessoal, em saber como eu ia pintar esse personagem aí do Bobbie Goods, esse que eu tô pintando agora. Eu acabei escolhendo esse tom aí, não sei se ficou bom, mas foi, eu acho que uma cor bem ousada. Mas no final depois eu gostei. Eu fiquei bem em dúvida mesmo. O gatinho eu já sabia que eu ia pintar desses tons de amarelo e laranja. Eu tava decidida. Mas esse do lado aí que tá sentado com ele na mesinha, eu tava bem em dúvida de cor pintar. Fiquei bastante tempo pensando, hein? Pensando com o que eu ia fazer. O gatinho não foi difícil de escolher, porque eu escolhi um tom bem próximo à cor que ele já é mesmo, né? O personagem em si. Aí, ó, os tons que eu tô escolhendo pra pintar o que tá na mesa dele, o que eles estão comendo. E eu segui esse padrão, pessoal, do que eu já tava fazendo, né? Até a comidinha que tá na mesa deles, os donuts, esse pãozinho aí que é doce, de chocolate. Eu segui o mesmo padrão de cores, tá? Do que eu já vinha fazendo, dos que estão no balcão, na loja, e do que eles estão comendo na mesa. Eu segui o mesmo padrão, pra ficar igual, não ficar tão diferente.
No caso, o mesmo padrão que eu digo de cores, tá? Aí vocês podem ver que eu usei bastante caneta fine line, as coloridas que eu tenho. E bastante caneta de ponta fina, né, no caso, né? Eu acho que eu usei mais caneta de ponta fina do que as próprias canetas que eu usei pra pintar. Que é as canetas à base de álcool e as canetas acrílica. Lápis de cor eu não usei nada de lápis de cor. Eu achei até que eu ia usar lápis de cor, mas eu não usei. Lápis de cor você pode usar pra dar efeito, né? Esse efeito mais realista, pra fazer sombra, pra fazer algum contorno, mas eu acabei nem usando. E aí eu já tô pintando todo o chão da loja. E ali era uma cadeira. E eu achando que era o chão, mas era uma cadeira. E eu acabei passando com a caneta, com a cor que era pintando o chão, achando que era a parte do chão, mas não era, pessoal, era uma cadeira. Aí eu tive que pintar com caneta acrílica todo o assento da cadeira. Assento não, né? A parte das costas. Com o assento não dá pra ver. A parte das costas eu tive que pintar todo acrílica pra poder cobrir. Algumas cores aí, pessoal, que eu... Olha, ó, pra poder fazer a parte, né, drip, essa parte que justamente é a parte que eu... Ó, tá vendo que eu tentei cobrir, como eu falei pra vocês no começo aqui, né? Essa parte drip, que eu tentei cobrir o risco preto com a caneta acrílica pra talvez dar um efeito maior do efeito drip, mas eu não gostei. Ó, eu cobri de volta, eu não gostei. E vim com a caneta fine line preta de novo, fazendo o risco preto de novo, eu não gostei. Achei que não ficou bom o efeito. E eu vou acentuar mais ainda esses riscos pretos, né, do contorno do efeito drip, que eu achei que ficou melhor do que esconder o risco preto. Aí eu já tô pintando a borda já, né, do desenho. E aí eu mostrando pra vocês as cores que eu escolhi. E é isso, pessoal, você viu que eu acentuei? E ficou assim, pessoal, o que vocês acharam? Vocês acharam que ficou bom? E aí, ó, eu tô decidindo lá cobrir, ó lá, tá vendo? Que agora apareceu já coberto os quadradinhos brancos, o efeito pixel. Pois é, pessoal, eu cobri, eu não tava gostando e acabei decidindo cobrir bem no finalzinho. Quando eu tava encerrando o desenho, eu decidi cobrir. Aí eu mostrando as canetas que eu usei pra cobrir, com as mesmas cores, tá? A caneta acrílica, pra cobrir. Caneta preta acrílica, enfim. Aí é isso, pessoal. O que vocês acharam do desenho 4 estilos? Se ficou bom, se vocês gostaram, deixa o like, deixa um comentário, se inscreva no canal pra ajudar a gente, tá bom? Fique com Deus, um abraço e até mais. Tchau, tchau.